nosso entrevistado hoje é o prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto. Boa tarde, prefeito, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth, boa tarde a todos os telespectadores do RN Acontece. Para nós é um prazer imenso estarmos aqui pela primeira vez nesse seu programa e tratar de um assunto que está em voga hoje na nossa cidade, que é a questão da construção do presídio na área da nossa cidade. Exatamente sobre isso, prefeito, que eu começo a nossa conversa. O senhor emitiu um decreto revogando um decreto que doava a área para o governo do estado que queria ou que vai construir o presídio de Ceará-Mirim. Por outro lado, o governo do estado diz o seguinte, que tem até junho para começar essa construção, porque senão os recursos, na ordem de 14 milhões de reais, retornarão a Brasília. Como é que fica então, prefeito? Em que situação nos encontramos, a população do Rio Grande do Norte se encontra nesse momento, se tem um déficit no sistema penitenciário, mas Ceará-Mirim já disse que não quer essa cadeia? Ana Ruth, a gente tem que ser bastante transparente e claro com relação a esse assunto. Essa problemática começou ainda no ano de 2008, na então gestão de Edinólia, quando ela fez uma doação de um terreno na sede da cidade de Ceará-Mirim para a construção de uma cadeia pública, atendendo o que diz a Lei de Execuções Penais, que toda a sede de comarca teria que ter uma cadeia pública para atender os presos provisórios daquela comarca. A comarca de Ceará-Mirim compõe Ceará-Mirim, Rio do Fogo e Pureza. E aí, em 2010 eles começaram, o governo do estado começou o movimento de fazer essa cadeia pública, só que era no centro da cidade. Houve um levante, um movimento, e aí não fizeram essa cadeia e me solicitaram um outro terreno para que pudesse dar continuidade a esse projeto da construção de cadeia pública. Eu tinha um terreno que foi desapropriado na época, também por Edinólia, para se fazer um matadouro. Esse matadouro não foi feito lá, não foi iniciado lá, porque a equipe da Emater com o IDEMA achou que o local não era apropriado. A gente arranjou um outro terreno para a construção do matadouro, e aí cedemos esse terreno para a Emater, o governo do estado, e como a gente tinha esse terreno à disposição e ficava um pouco afastado da sede do município, nós cedemos ao governo para a construção da cadeia pública. Surpresa nossa, com a eclosão desse problema de alcaçuz, fuga de alcaçuz, nós tomamos conhecimento que o governo queria apressar a construção de um presídio em Ceará-Mirim. E nós não cedemos esse terreno para a construção de um presídio, para a construção, sim, de uma cadeia pública. E, só para você ter uma ideia, hoje Ceará-Mirim tem um centro de detenção provisória que fica no centro da cidade. E foi pensando também na saída desse centro que eu cedi esse terreno para a construção dessa cadeia pública. Porque hoje ele funciona como cadeia pública. A capacidade máxima é 57 detentos, hoje tem 54. Dos 54, 22 é que são da comarca de Ceará-Mirim, o resto tudo de fora. Então, a gente pode perceber com esses dados de que uma cadeia pública com a capacidade para 60 apenados era mais do que suficiente para atender a nossa comarca. E aí a gente é surpreendido, como eu disse, com um projeto do governo do estado para a construção de um presídio de 603 apenados. Aí a gente, em função disso, em função de mudar o objeto, apesar de que no plano de trabalho, de convênio que eles fizeram, botaram cadeia pública. Cadeia pública com 603 presos para atender uma comarca, então vai ficar muito ocioso, vai ser elefante branco. Então a gente entende que é um presídio que vai ser construído e, portanto, mudança de objeto. E por isso foi que nós revogamos a sessão que fizemos ao governo do estado. Prefeito, vou lhe provocar um pouco mais. O senhor não teme que seja lhe colocada a pecha de estar contribuindo com o agravamento do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, já que hoje nós temos 7.700 presos em um sistema com capacidade para 4.600 e, repito, com a ameaça que o governador já disse de retornarem esses recursos de 14 milhões, porque Ceará-Mirim não aceita o presídio lá? Eu não temo não, Ana Ruth. Por quê? Porque é muito simples. Mossoró ia ser construído em Mossoró, não foi. Ia ser construído em Lages, não foi.
E por que construir em Ceará-Mirim? Ceará-Mirim hoje é uma cidade em difícil situação econômica. Ceará-Mirim já deu, e a gente entende que Ceará-Mirim já deu sua parcela de contribuição com a região metropolitana quando permitiu sediar o aterro metropolitano, que era um problema de toda a região. A gente resolveu esse problema. E por que Ceará-Mirim tem que resolver o problema penitenciário? Permitindo que seja construído. A gente defende, eu acho que se o governo fizer um trabalho de planejamento e construir uma cadeia pública em todas as comarcas, como diz a lei das condições penais, se resolve em grande parte esse problema da superlotação em Alcaçuz. Em outros presídios do estado do Rio Grande do Norte. Agora, a gente não pode admitir isso que está ocorrendo. Você tem uma ideia, hoje, eu vou falar, entrando em outro assunto, mas eu acho que é pertinente, a Polícia Civil se preocupou, em determinado momento, em fazer construção de delegacias, os prédios para sediar delegacias em determinadas regiões. A maioria desses prédios hoje estão funcionando como CDP. Quer dizer, não houve um planejamento nesse sentido. Eu não estou botando culpa nesse governo que está assumindo realmente esse governo agora e numa situação muito complicada. Mas culpa de quem? Dos governos que passaram e que deveriam ter feito esse planejamento. Se não fizeram, então vamos fazer. Prefeito, recentemente o Ministério Público fez um estudo sobre o Portal da Transparência e citou entre os municípios, os grandes municípios do Rio Grande do Norte, a cidade de Ceará-Mirim, por não ter Portal da Transparência. De fato, a Prefeitura não tem e por quê, prefeito? Não, nós temos o Portal da Transparência, a gente teve problemas operacionais, inclusive nós estamos resolvendo esse problema. Mas, Ceará-Mirim tem sim o Portal da Transparência, já funcionou há algum tempo e essa é uma questão operacional, mas nós estamos solucionando. Prefeito, o senhor não poderia sair daqui do RN Acontece e falar sobre política eleitoral. O senhor é um líder na cidade de Ceará-Mirim. Como é que está construindo a sua sucessão, já que o senhor é prefeito reeleito e não pode ser candidato? Ana Ruth, esse tema é um tema realmente muito palpitante, só que esse não é o momento de a gente falar nisso mesmo, porque a gente tem se preocupado até o final do ano tratar simplesmente da administração. Como eu disse, uma cidade muito problemática, uma cidade com poucos recursos. Esses recursos, essas transferências a nível federal caindo, também a nível do Estado e ICMS. Então a gente tem se preocupado realmente com relação à questão da administração. Inclusive buscado, junto ao governo do Estado, o apoio no sentido de fazer com que se implante em Ceará-Mirim um distrito industrial, para que a gente possa, além de gerar emprego, gerar divisa para o município. Só para que você possa ter uma ideia, aproveitando aqui esse momento, dizer que o Ceará-Mirim é o município do estado do Rio Grande do Norte em pior situação. A per capita em relação ao ICMS de Ceará-Mirim é a menor do estado. Hoje a gente recebe R$ 8,25 por pessoa, a menor do estado. A gente é a 6ª cidade em população e a 16ª em arrecadação de ICMS. Situação muito difícil. Nós precisamos de apoio, que a gente tem lutado isso, para fazer ou implantar em Ceará-Mirim um polo industrial. Lógico que esse assunto da sucessão a gente vai tratar disso no momento oportuno. Eu acredito já no início do próximo ano a gente já vai se debruçar a respeito desse problema. Mas por enquanto, lógico, a gente tem nomes, são vários, não é um só, e a gente vai ver no momento próprio o melhor nome para nos suceder à frente da Prefeitura de Ceará-Mirim. Prefeito da cidade de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto, muito obrigada pela sua participação aqui na RN Acontece. Nós agradecemos, Ana Ruth, e queremos dizer que estamos à inteira disposição, sempre que nos for convidado, para dar qualquer esclarecimento, seja a respeito da administração ou de outro assunto que a gente realmente seja necessário, estaremos aqui. Muito obrigada, prefeito. Obrigado, Deus te abençoe. E o nosso RN Acontece vai ficando por aqui. Você fica agora com Boa Tarde, Cidadão, de Robson Carvalho. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, aqui na tela da Band e Natal. Ótima tarde para você.